Deus, essa noite vamos estar aqui trazendo uma palavra, né, para o seu coração, que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, amém? Abra vossas Bíblias lá em Daniel 6, uma palavra já bastante conhecida. Prometo que eu vou ser breve. Glória a Deus. Todos encontraram? Daniel 6, a partir do versículo 1, amém? Que diz assim: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou, e antes precedentes os príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel e a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe: Assim, ó rei Dário, vive tu para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores, e tomaram conselhos a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Assim, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também acostumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: Porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição qualquer a Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: Esta é a palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Amém? Podemos assentar, irmãos? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra já bastante conhecida, né, irmão? Todos nós sabemos o que aconteceu ali com Daniel. Era um homem justo, correto, né? E não achavam nada incorreto em Daniel. Então se levantaram ali contra ele. Né? Nós sabemos bem aqui da história, e o que essa história nos traz de exemplo, de lição para nós, é que mesmo quando nós estamos fazendo algo que agrada ao Senhor, algo que seja de diferente, que sejamos diferenciados, acaba incomodando algumas pessoas. E assim era com Daniel. Aqueles outros príncipes ali quiseram achar algo para acusar Daniel, mas Daniel era um homem tão prudente,
tão sábio, tão fiel, a Deus que, já que eles não encontraram nada para o que condenar, tentaram mudaram a lei, tentaram convencer o rei para que fizesse um decreto, para se alguém pedisse algo a Deus, fizesse uma oração, ele fosse lhe punido. Daniel poderia muito bem, sabendo daquilo que foi decretado, que foi dito, ele poderia muito bem ter ajoelhado e ter falado para o Senhor: Senhor, eu vou ficar 30 dias sem poder orar, sem poder clamar, até que esse decreto seja suspenso. Mas não, Daniel, ele sabia o Deus que ele servia. Daniel sabia e ele confiava no Senhor, e nem por isso Daniel desobedeceu ao nosso Deus. Ele temia a Deus, ele devia obediência ali ao rei, mas nem nesse decreto, foi o único decreto que ele não obedeceu, que foi que parasse de orar. Então, mesmo ele sabendo que aquele decreto que o rei tinha assinado ali para que não pudesse mais clamar, o que ele fez? Simplesmente ele entrou no quarto dele, como ele fazia sempre, ajoelhou e começou a adorar, começou a clamar ao nosso Deus. E quando aqueles homens passaram ali diante do quarto de Daniel e viram que ele estava orando, o que eles fizeram? Correram lá no rei e foi falar: mas você não fez o decreto? Pois lá, eu imagino, né, irmãos, com minhas modo de pensar, né, conjecturando aqui com os irmãos, ele está desobedecendo uma ordem que o Senhor estabeleceu. Ele está lá orando e não pode clamar. E como o rei não podia voltar a palavra dele, o que ele já tinha decretado, ele ordenou que punisse Daniel, que pegasse Daniel e jogasse Daniel na cova ali dos leões. Mas o interessante, irmãos, que o rei sabia que Daniel não tinha culpa alguma, e o rei sabia que tudo aquilo que tinham feito, que tinham inventado, que tinham falado ali, era porque estava se levantando contra Daniel. E muitas vezes somos nós dentro da casa do Senhor, somos nós dentro do nosso trabalho, no meio da nossa família, porque quando nós estamos trabalhando, estamos dando fruto, incomodamos, porque ninguém quer ver você crescer, ninguém quer ver você se levantar, ninguém fica feliz com a sua alegria. Mas mesmo assim, quando nós somos fiel como nosso Deus, ele não nos desampara, ele não nos abandona, ele não nos deixa sozinho. E foi assim que ele foi com Daniel. E olha só, irmãos, interessante que se a gente for aprofundar aqui na história, o próprio rei acreditava em Daniel e ele mesmo falou: Deus de Daniel será com ele. O rei ficou ali incomodado, não conseguiu dormir, temendo o que podia acontecer, mas ele já sabia no fundo ali do coração, do pensamento dele, que Deus ia entrar com livramento, que Deus ia entrar com providência ali pela vida de Daniel. E Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, foi ali fechado, foi selado. E aqui eu tenho certeza que aqueles leões ali, tudo faminto, irmãos, a gente conhece, a gente sabe. Mas eu tenho certeza que quando Daniel caiu ali dentro daquela cova, ele estava com um cheiro de azeite. Leão não gosta de óleo, né? Ele gosta de carne. Então Daniel transpirava unção. E eu tenho certeza que Daniel ele foi brincar com aqueles leões, dormiu, fez os leões de travesseiro, porque o que é ungido do Senhor, o que tem a presença do Senhor, mal nenhum consegue chegar até ele. E ali Daniel passou aquela noite ali, e o rei ali temendo. Quando foi no outro dia, a primeira coisa que o rei foi fazer foi ver o que tinha acontecido com Daniel. E antes dele abrir ali a cova, o rei já gritou ali, né?
Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha só, irmãos, como Deus ele é tremendo, quando Deus é maravilhoso, porque aquele rei poderia não servir o mesmo Deus que Daniel servia, mas ele conhecia. E antes que ele abrisse ali aquela cova, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo. Ele sabia que Daniel servia um Deus, sabia que Daniel era fiel a Deus, que Daniel não tinha nada que pudesse incriminá-lo. E ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, que tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel grita ali dentro daquela cova. Então Daniel responde ao rei: ó rei, vive tu para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Aleluia. Mesmo assim é o nosso Deus, irmãos. Quando nós servimos, nós não temos que temer. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, que nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, como é que eu vou me livrar disso? Senhor, como é que eu vou escapar disso? Senhor, eu não tenho o que fazer. Mas nós colocamos a nossa confiança em Deus, irmãos, porque quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós sabemos, nós podemos descansar. A confiança de Daniel foi tão grande no Senhor, porque ele estava com a mente dele limpa, com o coração limpo, temendo a Deus. Então ele ficou tranquilo, porque ele sabia que nenhum mal pudesse ser ali na vida dele. E quando ele fala, Deus fechou a boca, Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão para que não me fizesse dano, porque não foi achado em mim, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido mal algum, dano algum. Então ele não tinha o que temer, nem diante do rei e nem diante a Deus. E assim a justiça do Senhor foi feita. E quando o rei viu que aqueles príncipes se levantaram ali contra Daniel, eles que foram para o mesmo lugar, e a palavra do Senhor que nos diz que quando eles foram jogados dentro da cova, antes que eles chegassem lá no fundo da cova, os leões já tinham devorado, todos eles tinham estraçalhado. Então eu quero dizer, meu irmão, para você nessa noite, quando alguém se levanta contra você, faz projetos, às vezes inventa até decreto para que seja mudado, para que acham alguma condenação em você, Deus vai lá e muda tudo, transforma tudo e te livra do cativeiro, te livra. Olha o que Deus fez ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei queria que eles ajoelhassem ali diante daquela estátua, mas o Senhor foi lá e o livrou. Mandaram que aquecesse a fornalha e jogaram eles lá dentro. E quando o rei viu que jogaram 3, mas tinha 4, o quarto homem da fornalha estava lá. Deus, ele é tão poderoso, irmãos, tão maravilhoso, que pode até acender a fornalha, pode até aquecer ela 7 vezes mais, mas se Deus quiser fazer nevar lá dentro, neve, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Assim como Deus foi ali com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é comigo, ele é com você. Assim como Deus foi ali com Daniel para livrar ele da cova dos leões, ele faz isso por mim e por você. Assim como Deus foi com Josafá, ele faz por mim e por você, porque o nosso Deus, ele é fiel. Não há nada que ele possa fazer, não há nada que ele possa resolver. Sabemos que nós enfrentamos lutas, dificuldade, irmãos, mas quando nós substituímos o nosso medo pela fé, Deus só fala assim para nós: meu filho, não esquenta não, deixa comigo, porque essa luta é minha, essa peleja é minha, eu vou pelejar por você, eu sou com você. Então quando Deus, ele é conosco, nós não podemos temer, nem precisamos. Muitas vezes é porque é o nosso ser, irmão, nós somos ser humano, então nós temos medo sim. Porque eu falo de mim, porque às vezes eu falo: Senhor, eu sou tão pecadora, eu sou tão falha.
O Senhor não vai fazer isso por mim porque eu sou tão falha, eu não mereço. Mas é nesta hora que o Senhor lhe mostra que Ele é comigo, que Ele é com você. E essa é a mensagem que eu quero deixar de reflexão para a igreja nessa noite. Quando nós pensarmos que é o fim, que não tem jeito, que não tem solução, o Senhor, Ele vem e mostra que Ele é contigo. Eu quero contar um testemunho. Eu não vou dizer que é pequeno, porque nada que Deus faz na nossa vida é pequeno. Tudo que Deus faz na nossa vida é para a honra e glória dEle.